é o seu programa Caminho e Verdade. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Mais um dia, mais uma segunda-feira, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, diretamente de Brasília, o pastor Rafael, representando aqui o Ministério O Caminho, Comunidade Cristã. E sou grato a Deus pela vida de cada um, irmãos, que se propôs a estar conosco nessa tarde, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Amém? Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradecer a minha esposa, que sempre me ajuda aqui nos bastidores, meus filhos, agradecer aos pastores do Ministério Caminho, pastor Marconel, pastor Júnior, missionária Fernanda, esposa do pastor Marconel, missionária Socorro, esposa do pastor Júnior, missionária Amanda, filha do pastor Júnior, e todos os representantes do Ministério Caminho aqui em Brasília, a todos os ouvintes que estão nos ouvindo em todos os estados, em todos os países, né? Que nós somos uma rádio internacional também, para a glória de Deus. E eu gostaria de agradecer a todos vocês, irmãos, que estão se propondo a nos ouvir hoje, pela misericórdia de Deus. Quero agradecer aos irmãos da Bahia, minha sogra, meus avós, né? Aos irmãos do Mato Grosso, meus cunhados, a irmã da Itália, minha prima, irmã Daiane, e a todos os irmãos. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Amém? Irmãos, como os irmãos bem sabem, aqueles que quiserem entrar em contato conosco, nós temos um Instagram, e para você nos achar lá é só colocar @ministério.ocaminho. Tudo minúsculo, sem acento, tudo junto, @ministério.ocaminho. Amém? Lá você pode estar vendo as postagens, né, do Ministério Caminho, interagindo conosco, com mensagens, com críticas, com ressalvas, com pedido de hino. Interaja conosco, irmão, sinta-se à vontade. Nós também temos o chat, né, da Rádio Voo Livre, que é uma rádio bastante completa, né, um site bastante completo, ao qual você pode estar enviando as suas dúvidas, pedindo de hino, tá? Sinta-se à vontade para estar conosco, interagindo conosco, amém? Também temos o WhatsApp, tá? O meu WhatsApp, DDD é o 61, telefone é o 99808-8684, DDD 61, telefone 99808-8684. Amém, irmãos? Irmãos, a programação da rádio, ela está, graças a Deus, de vento em popa, né? Aumentando a cada dia, pela misericórdia de Deus, com o trabalho do nosso pastor Sidney, né? Que é o diretor e fundador da rádio Voo Livre Sapiranga, né? Graças a Deus. E nós temos a programação no site, tá? Quem quiser ter acesso à programação, está lá no site, o site é bastante completo, como eu disse. E toda segunda, quarta e sexta nós temos o programa Caminho e Verdade. Na segunda-feira comigo, como estamos fazendo aqui hoje, das 15 às 16h30, tá? Estamos estudando o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus conforme Mateus. Amém? Todas quarta-feira, das 10 às 11 da manhã, com o nosso pastor Júnior Lucas, trazendo a palavra grandiosa do céu para o vosso coração. Amém? E toda sexta-feira temos nosso pastor Marconel Tavares, das 8 às 9 da manhã, trazendo também uma palavra do Senhor para você. Glória a Deus por isso. Lembrando, irmão, também que de segunda a sexta, das 18h55 às 19h55, temos o programa Socorro na Hora da Aflição, com o diácono Isaías. Amém, irmãos? Acompanhe. De segunda a sexta também, das 20 às 22 horas, nós temos o programa Vivendo pela Fé, com o pastor Sidney Castro, né? Com hinos, com palavras. Deus é maravilhoso, irmãos. Também, irmãos, temos na sexta-feira agora um programa que ele é novo, tá, irmãos? Toda sexta-feira, Doce Perfume de Cristo, diretamente do Japão, irmãos. Glória a Deus, né?
diretamente do Japão, Doce Perfume de Cristo, com a nossa irmã Vânia Godoy. Glória a Deus por isso, irmã. Todos os sábados com o nosso diácono André Castro, das 10 da manhã às 12, é o sábado, manhã de louvor e adoração. Glória a Deus. Diácono aqui de pertinho, né, de Santo Antônio do Descoberto. Glória a Deus. E todo domingo temos o Domingo Gospel Internacional, das 10 às 12 da manhã também, a nossa irmã Daniele Vargas. Amém, irmãos? Glória a Deus. A programação está cada dia mais crescendo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, eu convido os irmãos para nós orarmos, para darmos início à nossa palavra, né, ao nosso ensino. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, entramos nessa tarde, meu Pai, na Tua presença, primeiramente louvando, engrandecendo e honrando o Teu nome. Pai, somos gratos, meu Pai, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Somos gratos, Pai, pela oportunidade de estarmos, meu Pai, nessa tarde, louvando e engrandecendo o Teu nome e aprendendo mais da Tua palavra. Pai, quero Te agradecer pela vida de cada ouvinte, meu Pai, nessa tarde. Quero Te agradecer, meu Pai, pela vida de cada um que se propôs a aprender mais da Tua palavra. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão no seu trabalho, na sua condução, no seu automóvel. Pai, ser com eles, ser conosco. Olhe pela vida deles, pela família. O Senhor que conhece o profundo e o íntimo de cada um. O Senhor que sabe de todas as necessidades, Pai. Nos dê, Pai, sabedoria e discernimento, para que a cada dia mais nós possamos buscar a Tua verdade, que a Tua palavra é a verdade. Que Jesus Cristo, com a Sua infinita misericórdia, venha ser o centro das nossas vidas, e que a palavra do Senhor venha ser o fundamento, venha ser o guia para os nossos caminhos. Senhor Jesus Cristo, aquelas pessoas que estão acamadas nos hospitais, com alguma necessidade, nessa época, meu Pai, tão difícil que estamos vivendo, eu Te peço, Pai, que seja feita a Tua vontade, porque a minha vontade não é soberana, mas a Sua é sim. O Senhor conhece a necessidade e os modos de agir. Então eu Te peço, Pai, que nós possamos buscar a Tua verdade, estar debaixo da Tua vontade a cada dia. Que esse ensino, meu Pai, essa tarde, venha ser para glorificar e engrandecer o Teu nome. Que cada palavra ministrada, meu Pai, nessa tarde, venha ser para o crescimento da Tua igreja, para que o Seu Evangelho seja espalhado, para que nós possamos pregar o ide, aquilo que o Senhor deixou. Assim eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos iniciar o nosso estudo, amém? Semana passada, irmãos, nós estivemos vendo o Evangelho de Jesus conforme Mateus, né, capítulo 1. Vimos na semana passada a respeito da genealogia de Jesus. Né, irmãos? Eu creio que os irmãos aprenderam muito com o estudo, porque eu posso afirmar para os irmãos que quando eu fui buscar esse estudo, esse ensino, eu aprendi muito de Deus, né, na genealogia, como a gente bem falou na semana passada. Muitas vezes a gente pulava, né, a genealogia, mas nós vimos aqui que tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus. Toda palavra é inspirada, né? Glória a Deus por isso. Amém? E nós vamos dar início então ao nosso ensino de hoje,
tá? Que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 1. Vamos terminar o capítulo 1, né, irmãos? Ele vai ser do versículo 18 ao versículo 25. Amém? Aqueles que querem pegar uma caneta, um caderno, tá? Para acompanhar, anotar. É importante, irmãos. É importante. Amém? Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Amém? A minha versão da Bíblia aqui é Almeida Revista e Atualizada, irmãos. Mas eu tenho certeza que na tradução dos irmãos, qualquer um que seja, aplicativo ou Bíblia, né, física, não vai mudar muito não, tá? Então vamos ler a palavra do Senhor. Na minha tradução diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, palavra abençoada, irmãos. Irmãos, hoje nós vamos ver bastante coisa aqui, né, nessa palavra, nessa mensagem, né? Vamos quebrar alguns misticismos que nós aprendemos, né? Com tradição que vem passada de geração em geração, né? Muitas coisas que são ditas, mas que a palavra do Senhor não embasa, né? Então, assim, nós vamos aprender bastante. E como eu disse no estudo passado, eu vou trazer os irmãos ao foco. Amém? Lembremos que o Evangelho de Jesus conforme Mateus, escrito pelo apóstolo Mateus, ele foi focado para os judeus. Lembrando disso, para todo mundo, mas o foco era o judeu. Então, a linguagem do Evangelho de Jesus conforme Mateus, ela é messiânica, para apresentar para os judeus que Jesus era o Messias esperado, né? Então, vamos começar por aí. Mateus, ele relata o nascimento de Jesus como meio de mostrar que ele é diferente de toda a sua genealogia, né? Então aqui, você vai ver que é diferente o relato do nascimento de Jesus de Mateus e o de Lucas. De Mateus ele relata da perspectiva de José, né? Lembrando que para o povo judeu, o homem era o principal, era a base, era o pilar. Então por isso que Mateus ele relata a partir de José. Amém, irmãos? Para que fique entendido. Nós vamos ter outro relato também, mais didático, mais, né, mais assim, com mais informações, no Evangelho de Lucas. Mas como estamos voltados para estudar o Evangelho de Mateus agora, iremos falar a respeito do Evangelho de Mateus, correto? Então, Mateus ele dá a perspectiva de José. Você vai ver que lá em Lucas tem muito mais detalhe, tá? Mas vamos nos focar aqui no Evangelho de Jesus conforme Mateus. Mateus, como eu disse, ele relata o nascimento de Jesus, né, como meio de mostrar que ele é diferente de todos da sua genealogia. Como assim? Como assim diferente de toda a sua genealogia? Irmãos, fique com a Bíblia aberta para que você acompanhe conosco, tá? Como assim diferente? Nós lemos na semana passada a genealogia de Jesus dividida em 3 grupos de 14, né? Nós vimos homens e mulheres, homens bons, mulheres boas, mulheres que tiveram passado duvidoso, homens que tiveram passado duvidoso. E Mateus ele começa a genealogia de Jesus
nos mostrando que Jesus ele veio do homem também. Mas agora, no versículo 18, ele nos mostra o nascimento divino, a perspectiva divinal do nascimento de Jesus. Ele quer nos mostrar que Jesus ele é diferente. Por mais que ele veio de pessoas, ele é diferente. E ele começa dizendo que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivesse coabitado. Olha que legal, irmãos. Sem que antes tivesse coabitado. Ele está dizendo aqui que Jesus ele é concebido por obra do Espírito Santo. Ele está nos mostrando aqui que Jesus Cristo ele veio de uma concepção sobrenatural e virginal. Maria era virgem. E nós vamos entender isso um pouquinho mais lá na frente. Tá? O porquê desse nascimento pelo Espírito Santo e o porquê desse nascimento virginal. Mas ele já dá ênfase aqui no início. E ele já quebra aqui um paradigma, né? A gente abre um parênteses aqui para quebrar um tradicionalismo. Ele já coloca isso aqui para que as pessoas, né, na época, os judeus, para que eles vissem que Jesus Cristo realmente ele é o Messias e é o Filho de Deus pela forma de nascimento dele. Como assim, pastor Rafael? Ele deixa claro aqui que José, por mais que seja o pai legal, né, pela justiça, judicialmente legal, né, mas ele é um pai adotivo. Por quê? Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Né? Um casamento, um nascimento, né, virginal, sem que Maria tivesse coabitado. Como diz o versículo 18 ainda, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Né? Então o que ele está dizendo aqui? Primeira coisa que ele está dizendo, anote isso, irmãos. Jesus Cristo, como ser humano, como homem, ele não teve pai. Jesus Cristo como homem não teve pai. Por quê? Porque o nascimento dele foi gerado do Espírito Santo. E agora eu quero trazer aos irmãos um tradicionalismo, né, que a gente vê muito falar. Nós vemos muito dizer que Maria ela é a mãe de Deus. E Mateus está nos mostrando aqui justamente o contrário. Primeiro que, pense comigo, irmãos. Abra um parênteses nesse estudo e pense comigo. Se Deus, ele é o Criador de todo o universo, que tudo que foi feito por intermédio dele. Nós vamos ver lá no livro de João capítulo 1, né? Que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E tudo que foi feito por intermédio dele. E sem ele nada que foi feito teria sido feito. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos que Jesus ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. É isso que Mateus está querendo dizer aqui. Então, como homem, ele não teve pai, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Porém, Maria, ela foi mãe de Jesus, o homem. O ser humano, o que se fez carne, está escrito lá no Evangelho de João. Agora, não tem como ela ser mãe de Deus, porque antes dela nascer, Deus já existia. Como a gente vê lá no livro de João, capítulo 8, versículo 58, quando as pessoas questionam Jesus, ele diz, antes de Abraão existir, eu sou. Então, primeiro ponto que nós vamos quebrar aqui hoje, irmãos. Maria, ela não é a mãe de Deus. Maria é a mãe de Jesus. Jesus como homem. Jesus que se esvaziou da sua glória e se fez carne por nós. Amém, irmãos? Porque não tem como uma pessoa ser mãe de Deus. Porque Deus ele está desde os primórdios. Ele que foi o fundador. Ele é o criador. Ele não depende de ninguém. Ele não tem como ser criado. Então não tem como alguém ser pai ou mãe de Deus como ser divino. Porém Maria, ela foi escolhida para ser mãe do Messias humano, ser humano. Espero que os irmãos estejam entendendo. Não tem como separar a natureza de Jesus. Ele é 100% homem e 100% Deus também. Porque ele veio do ser humano, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, primeiro ponto que nós vamos quebrar aqui. Certo?
Jesus Cristo ele veio como ser humano e como ser humano não teve pai, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Amém? Primeiro ponto. Nós vimos no versículo 18 que a gravidez de Maria ela foi sobrenatural, né? A gente já disse aqui que Jesus Cristo ele veio do Espírito Santo. E eu quero mostrar aqui para os irmãos no versículo 18, na minha versão está escrito que estando Maria, sua mãe, desposada com José. Algumas Bíblias vão dizer casadas, né? Ou como assim, noiva, né? Na realidade, porque o significado literal é noivo, tá? E eu quero falar um pouquinho para os irmãos do noivado da época, tá? Então assim, porque o noivado para os judeus nessa época, na época dos judeus e até hoje, né? É muito diferente, irmãos, do nosso noivado dos dias atual, né? Para vocês terem uma noção, o noivado do povo judeu, ele, para ser firmado, ele era firmado mediante testemunha. É sério, né? Era um compromisso muito solene do que a nossa cultura. Era um contrato que ele não podia ser quebrado, irmãos, particularmente. Como assim? Então, para que se separasse do noivado, era apenas por um processo legal. Vocês estão vendo o tanto que é criterioso esse noivado? Né? Então, assim, juridicamente, já se considerava casado, tá? Então, assim, juridicamente, quando, por exemplo, se a esposa estivesse, Maria aqui, no caso de Maria e José, eles estavam juridicamente casados já. Tanto que se José aqui, ele morresse, Maria seria considerada viúva, né? Então, assim, para vocês verem o quanto que aquilo era sério na época, né? Então, o noivado é totalmente diferente da nossa realidade, onde a pessoa pede um homem pede uma mulher em noivado, uma mulher pede um homem em noivado, e tem aquilo como um compromisso simbólico, né? As pessoas não levam tão a sério assim, que era para ser levado a sério, né? Mas não levam. Mas lá, o povo judeu, né, para os hebreus, era muito sério. Inclusive, para que seja quebrado, teria que ser por um divórcio público, né, e jurídico. Entenderam, irmãos? Então, assim, para vocês terem uma noção de tão rígido que era, tá? Para título de curiosidade dos irmãos. Tá? Então, assim, por que os irmãos acham que Maria, ela estando desposada com José e ela teve grávida do Espírito Santo, Deus teve que enviar um anjo a José? Vocês já entendem aí o motivo, né? De tão forte que é, porque ela já estava desposada. Ela já estava praticamente casada juridicamente. Então, assim, a questão da separação ali era muito séria. Não era qualquer coisa, não era da nossa cultura atual. Amém? Então a gente vê aí no versículo 19 dizendo assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo informar, resolveu deixá-la secretamente. Eu, na primeira vez que eu li esse versículo, eu não entendi o porquê, né? Porque na minha cabeça, como a tradição vem mostrando, Maria ela recebe a notícia do anjo, conta para José, e José quer deixá-la secretamente. Mas não foi nessa ordem, irmãos. Não foi nessa ordem. Preste bem atenção. A gente vai ver isso mais explícito lá em Lucas, tá? Quando o anjo anuncia a Maria sobre Jesus, ele não anuncia na mesma hora a José. Então teve um intervalo de tempo. Quando o anjo vai lá e anuncia a Maria, o que ela faz? Ele conta a Maria que ela estaria grávida, lá em Lucas a gente vai ver isso, que ela daria a luz ao Salvador, tá? E que ele se chamaria Jesus, e que para ter prova disso, a prima dela, Isabel, estava grávida. E o que Maria fez? Maria pega, recebe, né, a visita do anjo e vai imediatamente à casa de Isabel. Então preste bem atenção, irmãos. Maria ela está noiva de José. Maria está noiva de José e recebe a visita do anjo. Quando ela recebe a visita desse anjo, ela imediatamente vai a Isabel. Ela ficou lá, irmãos, por 3 meses.
até João Batista nascer. Preste bem atenção nesse segmento. José está noivo. Quando Maria volta, ela já está com 3 meses de grávida. E os irmãos bem sabem que 3 meses de gravidez já não se esconde a barriga, correto? Então é nesse prazo que Maria dá a notícia a José. E agora pense comigo, irmãos. Numa tradição judaica, um homem noivo de uma mulher. A mulher sai para visitar a sua prima e volta. Quando volta, anuncia que está grávida. E está grávida do Espírito Santo. Como ser humano, irmãos, seja sincero você mesmo. O que você pensaria? Se coloque no lugar de José, irmãos, um pouco. Será que foi fácil para ele receber essa notícia? Quando ela retornou, já não tinha como esconder mais a gravidez. José se vê numa situação, irmãos, terrível. Pense comigo. Olha o que diz no versículo 19. Lê comigo. Mas seu esposo, sendo justo e não querendo o infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele não está querendo deixá-la secretamente, irmãos, porque ele é injusto, não. Não é porque ele não ama ela, não. É pela situação. Ele estava praticamente casado com ela. Ela deu a notícia que estava grávida do Espírito Santo, que é real. Mas para ele é uma luta. Uma luta entre honra e o amor. Por que honra, irmão? Porque nós sabemos que naquela época e até hoje, na cultura judaica, se uma mulher desonra o seu marido ou seu marido desonra a sua mulher, ele está ocasionando uma pena. A gente vai ver isso lá na frente. E a gente vê que mesmo sem saber da aparição do anjo, José, ele não quer defamar Maria. Ele não quer levá-la à pena de morte. Não quer. Porque, irmãos, a pena para uma mulher que adultera naquela época era apedrejamento até a morte. Tanto para o homem quanto para a mulher, irmãos. Isso está lá em Deuteronômio 22, capítulo 22, versículo 23 e 24. Então essa era a lei. Então, como Maria aparece grávida e conta para José, como ficaria a honra dele? Os pais, as famílias, todos conheciam eles, sabiam que ela tinha viajado e voltado grávida. E eles eram noivos ainda. Como ficaria a honra de José? E ele fica numa luta agora entre a honra e o amor. Mas ele é justo, a gente vê no versículo 20. E não quer infamar. E agora eu vou deixar claro para os irmãos entender por que ele quis deixá-la secretamente. A Bíblia é linda, né, irmãos? A palavra de Deus, ela se revela. Então, na tradição judaica, ele só tinha 2 opções, irmãos, para se divorciar de Maria. Como eu disse, o divórcio era feito juridicamente. Então, para que ele não infamasse ela, ele tinha 2 opções para fazer o divórcio. Então, olha qual era a opção dele. A primeira opção era publicamente. Publicamente geraria um processo. E esse processo seria julgado. E o julgamento para o adultério é a morte por apedrejamento. A gente já viu aqui agora. E tinha também a opção de fazer privadamente, por um acordo com a carta de divórcio. E ele estava pensando em fazer isso. Fazer um acordo com a carta de divórcio. Mas se ele faz esse acordo com a carta de divórcio, irmãos, então poderia assim deixar vago que a culpa do divórcio seria dele. Ou que ele teria se deitado com Maria antes do casamento, que seria algo tão ruim quanto. Que ele teria desonrado a moça fora do casamento, mesmo ela sendo noiva dele. Irmãos, pensa o que está se passando na cabeça de José nesse momento. Não é fácil.
Então ele está ali naquela luta, né? Como diz o versículo 20, mesmo sendo justo e não querendo infamar, ele resolve deixá-la secretamente. Então o que é que ele resolve fazer? Ele resolve fazer o divórcio privado, mesmo sabendo que poderia acarretar algo para ele, para a própria honra dele, poderia deixar vago que a culpa era dele, não dela. Ele não queria expor ela à vergonha. Ele não queria expor ela à pena pública. Mas também ele não poderia casar com ela, estando grávida, sendo que ele não sabia de onde vinha, mesmo amando, mesmo confiando, porque poderia manchar a honra dele. E agora você se vê, irmãos, vê a luta. José quer Maria, ama Maria, e ela está grávida. E ele quer acreditar, mas se ele casa com ela grávida, poderia manchar a honra dele. E se ele dá o divórcio público, ele poderia matá-la. E se ele dá o divórcio privado, poderia dizer que foi ele que tinha se aproveitado de Maria. E tinha muitas linhas de pensamentos que diziam que Maria ela teria tido uma relação extraconjugal. Então, era um turbilhão de emoção, irmãos. Era um turbilhão de emoção. Porém, por amar muito Maria, José decide se separar sem expor Maria. E aí a gente entra no versículo 20, que mostra justamente isso. Enquanto ponderava nestas coisas, olha aí, José estava ponderando, ele estava pensando, ele estava só com duas opções. Irmão. Ele não tinha o que fazer. Ou ele mandava matar Maria, mandava ela à morte por apedrejamento, ou ele divorciava dela, e ele não queria. Ele estava ponderando. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Olha que lindo. Eis que lhe apareceu um anjo em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Glória a Deus, né, irmãos? José está aflito pela situação. José está sem achar saída. Ele está decidido a se divorciar. Ele está decidido a deixá-la ir sem expor. Porém, com muita dor, porque ama muito. Enquanto ele está pensando, o que Deus faz? Deus manda um anjo. Naquela situação, sem haver método humano, sem haver saída humana, Deus, ele envia uma saída. Deus manda um anjo para dar uma terceira opção a José. Então a última palavra, irmão, sempre é de Deus. A gente vê aqui que a última palavra ela vem de Deus. O anjo pega e chama José de filho de Davi. Por que o anjo chama José de filho de Davi? Mateus está nos mostrando aqui. Ele está falando aqui para os judeus. Judeus, pela lei, Jesus é descendente direto de Davi. E José é descendente de Davi. Por isso ele cita José, filho de Davi. Mesmo que Jesus não é um filho biológico de José, porque não coabitou com Maria. Mas o anjo chama ele de filho de Davi, para que mostrasse que a genealogia de Jesus, que a árvore de Davi seria mantida. E ele diz: não rejeite Maria, José. Você tem que aceitar. Porque essa mulher, o que ela carrega no ventre, é gerado do Espírito Santo. Que lindo, né, irmãos? E ele dá uma terceira, então, opção para José. Aceite-a. Aceite-a, porque quem garante é Deus. Esse filho é filho de uma promessa. Deus sempre nos surpreende, né, irmãos?
Quando José se viu sem saída, Deus manda uma solução. O anjo fala que o que está no ventre de Maria não é fruto do pecado. Ele não é um homem qualquer como os homens que nós vimos na genealogia. Ele não foi gerado num matrimônio comum. Ele é obra do Espírito Santo. E para que o coração de José fique aliviado, o anjo fala: ela não foi infiel. Ela foi serva do Deus Altíssimo. Ela aceitou o propósito. O que foi gerado nela é Jesus, Filho de Deus. Que lindo, irmãos. Não temas em receber Maria por tua mulher. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo 21, irmãos. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Então ele já diz aqui que Maria dará à luz, e para José, você que tem que colocar o nome dele de Jesus, porque naquela época, como ele é o pai legal, quem tinha o direito de dar o nome ao filho era o pai. Então ele diz o nome a Maria de Jesus, e ele diz o nome a José, porque José que teria que colocar, provando que ele falou com Maria e está falando com José agora. E nós vimos no ensino passado, irmãos, que Jesus significa salvação. E ele diz aí no versículo 21, e ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Então tem um significado. O nome especifica a missão. Jesus, ele é o salvador do seu povo. Aqui Mateus está dando o foco da sua carta, do seu evangelho. Jesus é o Messias. Jesus é o que veio libertar. Jesus é o que veio salvar. Jesus é o Messias. Glória a Deus. Tudo, irmãos, desde o Antigo Testamento, aponta para Jesus. Se nós vemos o Cordeiro da Páscoa, é o símbolo de Jesus. Se nós vemos o tabernáculo, é o símbolo de Jesus, é a mediação. Se nós vemos a Arca da Aliança, é símbolo de Jesus, é uma aliança nova. Tudo aponta para Jesus. Um escritor, irmãos, evangélico, cristão, famoso, chamado Michael Green, ele diz que Deus se revela por tudo. Por meio da história, na genealogia de Jesus que nós vimos, por meio dos sonhos, que nós já vimos que José teve um sonho, por meio de anjos, por meio das escrituras, e ele se revela principalmente por Jesus, que é o próprio Deus. O Deus que andou conosco. Deus é maravilhoso, né, irmãos? E vamos ver no versículo 22 que tudo isso é para cumprimento de uma promessa. Vamos lá. 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Muitas pessoas questionam aqui, mas o nome dele não é Emanuel, é Jesus. Preste atenção, irmãos, no significado. Deus conosco. O que Jesus foi e o que Jesus é? Não é o próprio Deus que se desfez da sua glória para andar conosco aqui? A palavra de Deus é linda, irmãos, ela se cumpre a todos os dias. E Mateus dá mais uma prova para os judeus que a profecia está se cumprindo. Essa profecia está escrita no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Mateus está falando aqui para os judeus, o nascimento de Jesus não é obra do acaso.
Jesus Cristo não é qualquer um. Ele está vindo para que se cumpra a profecia. Essa palavra aqui, irmãos, virgem, que está escrita aqui no versículo 23, eis que a virgem conceberá. É uma palavra, irmãos, que ela é uma palavra grega falada alma, né? Que é como se fosse alma com H no final. Ela é traduzida, e essa palavra ela jamais é referida para uma pessoa, para uma mulher casada. Nem na Bíblia ou em qualquer lugar. Nos mostrando que Maria ela era virgem realmente, tanto na sua pureza psicológica, quanto na sua pureza física. Ela era virgem, pura. Ela foi escolhida. E qual é a importância dessa profecia, irmãos? Por que Maria tinha que ser virgem? Primeiro ponto, irmãos. Porque se Jesus viesse de maneira natural, de maneira comum, como nós fomos concebidos, ele seria humano somente. Ele carregaria a culpa de Adão como ser humano somente. E por consequência disso, ele seria incapaz de salvar a nós e a si mesmo, como nós somos incapazes. Como o próprio Paulo fala, que não há um justo sequer, que todos nós fomos destituídos da glória de Deus, pelos nossos pecados. Se Jesus ele viesse de um nascimento comum, como ele nos salvaria? Se ele seria da mesma natureza que nós somos. Então Mateus está nos deixando aqui claro que Jesus Cristo ele é homem porque ele veio como ser humano, que importava que ele viesse como ser humano, para que se cumprisse a lei nele, para que ele viesse debaixo da lei para que se cumprisse e ele pagasse pelos nossos pecados. Mas que para isso ele teve que vir de um nascimento virginal, sobrenatural. Por isso que ele é 100% homem e 100% Deus. Porque para aguentar o cálice da ira de Deus, somente o próprio Deus, somente Jesus, que se esvaziou de sua glória, por mim e por você, meu irmão. Mateus deixa claro que o sacrifício de Jesus não é algo só, não é algo que o ser humano consegue mensurar. Lá no livro de 1 Timóteo, na carta de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que ele é o Deus que manifesta-se em carne. Ele desfez de sua glória e veio em carne por mim e por você. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz: nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Ele é o homem e ele é o Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus que esteve conosco e vai estar conosco e está conosco todos os dias. Jesus não é só um profeta. Ele não é só um homem comum. Ele é o próprio Deus. É isso que Mateus está querendo nos dizer aqui. Vamos para o versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Irmãos, aqui eu fico impressionado. Realmente eu fico impressionado com a obediência de José. Lembremos nós que no início do estudo, a gente estava lendo o versículo 18, ele estava preocupado, sem ter uma saída, sem saber o que fazer. Com situações que fugiam do seu controle.
amando Maria, mas preocupado também com sua honra, sem querer matá-la, mas também sem querer desonrar sua própria família. E Deus vem com sua infinita misericórdia e dá uma terceira opção a ele, em sonho. Dá instruções, diz que ele tem que receber Maria, porque Maria não é infiel, ela realmente é serva. Diz que o nome do filho será Jesus, ensina o propósito do filho. E agora José se levanta, desperta do sono e faz como lhe ordena o anjo. E recebe Maria como sua mulher. Irmãos, isso é de uma obediência extrema. Você vê que Mateus aqui deixa claro que ele nem hesita. Ele não questiona o anjo. Ele não protesta. Ele não pergunta como é que ele vai fazer. Ele não questiona o que as pessoas vão pensar dele. É o que nós temos feito, né, irmãos? Muitas das vezes Deus coloca algo na nossa mão e a gente preocupa com o que os outros vão achar. Ou a gente protesta porque acha que é demais para nós. Ou a gente hesita para tentar evitar o problema. Porque nós sabemos que servir a Deus não é fácil. Pelo contrário, como diz Jesus, no mundo nós teríamos aflições. Mas nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E é o que José faz. Ele não hesita. Ele não questiona. Ele não protesta. Pelo contrário, irmãos, ele prontamente obedece à ordem que o anjo transmite. Ele acorda do sono e faz como o anjo ordenou a ele. Recebe Maria como sua mulher. Aqui é uma prova, irmãos, que nós temos que ser obedientes, independente de qual situação seja. Nós temos que ser obedientes, irmãos. Buscar a face do Senhor, sem preocupar a quem, sem preocupar com opiniões, confiando que a vontade do Senhor é soberana. Que a última palavra ela sempre vem de Deus. Que a nossa realidade é o céu. E essa tem que ser a nossa perspectiva. É bem verdade que muitas vezes a gente fica preocupado, como José ficou. Mas temos que entender que quando Deus entra na nossa vida e garante, nós temos que cumprir. Ser obediente. Vamos para o versículo 25. E esse versículo é muito importante, irmãos. Aqui ele quebra muita tradição. Aqui ele quebra muita coisa que é falada, que não é verdade. E diz assim: contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Irmãos, esse versículo aqui, ele abre a visão de muito do que a gente outrora, né? Mateus ele deixa claro que José, ele não teve relação com sua esposa, ou não coabitou com sua esposa até o nascimento de Jesus. Isso significa o que, irmãos? Fica evidente que após o nascimento de Jesus, José e Maria tiveram uma vida de casal, de matrimônio normal, comum, santa. E isso, irmãos, abra um parênteses e anote isso. Isso quebra o tradicionalismo, dizer que Maria é virgem até hoje. Eu penso comigo que se Maria tivesse aqui hoje, ela ficaria muito triste pelo que falam dela. Ela foi uma mulher escolhida, bendita entre as mulheres. Ela foi serva até o fim da vida. Ela viveu de acordo com a vontade de Deus.
mas em nenhum momento ela trouxe a glória para si mesma. Em nenhum momento ela se colocou num pedestal a despeito de Jesus. Pelo contrário, ela sabia que o foco era o Filho de Deus, a qual ela carregava. Ela foi obediente igual ao seu marido. E Mateus aqui está nos dizendo que José, para que se cumprisse a profecia, ele não coabitou com Maria, ele não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. E esse até nos dá evidências de que depois ele teve. Então aquela eterna virgindade de Maria, ou a Virgem Maria, que a Igreja Católica defende até hoje, não é bíblico, irmãos. Não é bíblico. Até porque a coabitação de José com Maria era algo sagrado e comum, porque eles eram casados. E os irmãos bem sabem que no casamento a coabitação ela é sagrada. É algo de Deus. Então por que Deus privaria José disso? Naquele momento José não coabitou com ela porque era a profecia que Jesus viesse unicamente pelo Espírito Santo, com a Virgem. Mas depois disso Maria, ela coabitou com José. Teve um casamento normal. Isso nós vamos ver lá no livro aqui mesmo no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 11, versículo 53, a gente vai ver sobre os irmãos de Jesus lá na frente. Para mostrar que eles tiveram uma vida de casal, de matrimônio. Comum, sagrado. Essa palavra, enquanto não nasceu, né? Enquanto não deu à luz, ela sugere que depois sim, né? Que fique claro isso, irmãos. José e Maria tiveram uma vida de casal normal após o nascimento de Jesus, que é algo comum, que é algo mais do que certo, que é algo que Deus deixou no casal. Olha que legal. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 12, vai dizer que Jesus é o primogênito de Maria. E o engraçado é que as pessoas, se parar para analisar, primogênito, irmãos, ele dá a ideia de que tem outros. Não é verdade? Se ele é o primogênito, então teve outros. O uso da palavra primogênito ao invés de unigênito, ele reforça a ideia que Maria teve outros filhos. Por que eu estou dando foco nisso, irmãos? Nós entendemos que, como o próprio Paulo diz, que não deixar a gente ser escravizado por tradições, né? Falsas doutrinas que seriam trazidas por homens. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é viva e ela se revela e ela mostra a verdade. Todos os dias. Basta buscar. Vimos aqui que o foco de Mateus, ele narrou na perspectiva de José, mostrando tudo o que aconteceu. Nos deu versículos chaves a respeito da promessa de Deus, do nascimento de Jesus, da sua divindade e da sua humanidade, do seu propósito, do casamento digno de José e de Maria. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Com isso, irmãos, nós terminamos o capítulo 1. Com todas essas lições da genealogia de Jesus, nos mostrando que Jesus ele é homem, ele veio de homens, ele veio de descendentes humanos. E no versículo 18, nos mostrando aqui que ele também veio de Deus, que ele veio gerado pelo Espírito Santo. Como diz o versículo 23, para que se cumprisse a profecia. Então ele é algo que foi predito.
Ele não é qualquer um. Ele não é um simples profeta ou homem comum. Ele é o Salvador. Ele é o Emanuel. Glória a Deus, Ele é o Deus conosco. Irmãos, é lindo. É lindo quando a palavra de Deus ela entra nos nossos ouvidos e se revela. A palavra de Deus ela é viva, como diz a própria palavra, e eficaz. Eu espero que os irmãos tenham entendido a palavra do Senhor. Que tenham compreendido o significado do nascimento, tanto humano quanto virginal, de Jesus. Da importância do seu nascimento, homem e Deus. Do seu propósito. E de que Mateus mais uma vez deixa claro no seu foco que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias, o Salvador, aquele que se desfez de sua glória em favor de nós. Aquele ao qual habita corporeamente a plenitude de toda a divindade. Aquele ao qual ele é o Deus manifestado em carne. Aquele ao qual é Deus conosco, Emanuel. Aquele ao qual não é um profeta, mas é o próprio Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos para o intervalo e logo mais nós voltamos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode mandar aí no chat. Amém? E logo mais a gente volta. Em nome de Jesus. Esse é o seu programa Caminho e Verdade. Sólida Vidros, qualidade nos produtos e no atendimento. Distribuidora de espelhos, vidros comuns e vidros fantasia, além de alumínios, acessórios e artigos decorativos. E também faz bisotê, lapidação, furos, cortes e recorte. Tudo isso você encontra na ADE. Conjunto 08, lote 06, em Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. E o ponto de referência da localização é a Avenida Principal, sentido Águas Claras. Fone para contato 61 30 21 14 93. 3044-6709 e atende por WhatsApp 5561-999775586 ou 99615-0060. Sólida Vidros, há mais de 10 anos no mercado de distribuição de vidros e qualidades e excelência no atendimento. Sólida Vidros é só em Brasília. O seu visual, então pensou no Centro de Estética Moriá e suas especialidades. Lá você encontra manicure, pedicure, massoterapia, limpeza de pele profunda com pigmentação de diamante e muito mais. Agende agora o seu horário pelo telefone, código de área 41 99 58 04 39 e também pelo WhatsApp 41 99 58 04 39. E o endereço é Avenida Paraná, 1460, em frente ao hipermercado Bavaresco. O atendimento é feito das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. Ao sábado, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Ali no litoral de Guaratuba, Paraná. Centro de Estética Moriá, qualidade em primeiro lugar. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade.
Amém, irmãos? Estamos de volta com o programa Caminho e Verdade. Aos irmãos que entraram depois do início do programa, quero desejar aqui uma boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Hoje nós falamos então do capítulo 1, versículo 18 ao 25 do Evangelho de Jesus conforme Mateus. E como nós bem sabemos, irmãos, é incrível como Deus tem se revelado através da sua palavra a nós outros. Deus é maravilhoso e Ele se mostra a cada dia presente em nossas vidas. Hoje nós tivemos um aprendizado muito grande com a atitude de José perante a situação. Nós vimos aqui bem explícito a sua humanidade em se preocupar, em se ver em uma situação desesperadora. Em se ver numa situação ao qual ele só tinha duas opções na perspectiva humana. Mas eu quero te dizer, irmãos, que para você que vive debaixo da vontade do Senhor, a última palavra vem de Deus. A sua perspectiva, a partir do momento que você entende que Deus é soberano na tua vida, é o céu. E tudo depois disso fica mais fácil. Muito, irmão, dos nossos temores, eles são infundados, eles são sem fundamento. Nós devemos substituir os nossos temores, irmãos, pela fé. O medo, ele é o oposto da fé. Aonde o medo chega, a fé vai embora. E da mesma forma, onde a fé chega, o medo vai embora. Muitas vezes a gente teme porque a gente se desvia, a gente tira o foco, desvia o nosso olhar de Deus. E deixamos nos influenciar pela nossa vida secular. Mas nós temos que aprender a viver na perspectiva de Deus, olhar debaixo da soberania de Deus. Nós temos que agora deixar de confiar em nós mesmos e confiar em Deus que está no controle de tudo. Porque quando Deus resolve o nosso problema, o nosso medo, o nosso coração se dispõe a obedecer. Nós vimos isso aqui com José. Quando José pensou que não tinha mais solução, Deus manda a terceira opção para ele, que é crer em Deus e crer no propósito dele. Então José, ele se dispõe e obedece. Da mesma forma somos nós, irmãos. Quando a gente não estiver mais enxergando saída, olhe para Deus. Coloque Ele como soberano da tua vida, que eu tenho certeza que Ele vai se dispor e vai te levar a obedecê-lo. Mesmo que seja difícil, mesmo que a opção não seja tão boa, mesmo que seja levando ao sofrimento. Mas lembre-se que a sua perspectiva não é da terra. Nenhum sofrimento aqui se compara à glória que nós teremos depois, quando Jesus voltar. Lembre-se disso, irmãos. A sua perspectiva ela tem que ser em Deus, no Senhor. Que a sua religião seja Cristo, Jesus Cristo como centro da tua vida. Que a palavra dele venha ser o fundamento. Que os seus passos venham ser guiados pela palavra do Senhor. Deus é poderoso para encontrar você aonde quer que você esteja. Ele sabe dos seus medos. Da mesma forma que ele encontrou José, ponderando sobre como ir agir com Maria, ele pode encontrar você também. Ele pode transformar sua angústia, irmãos, em motivo de celebração. Da mesma forma que também não pode. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, como diz lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Porque ele vai cuidar de você.
Essa mensagem que nós aprendemos hoje aqui, ela nos remove o medo na perspectiva humana e nos enche de esperança, enche o nosso peito de fé e a nossa boca de júbilo. Amém, irmãos? Nosso irmão Túlio está dizendo aqui que então Maria não tem a virgindade perpétua. Realmente, irmão Túlio, nós vemos aqui pela palavra que José só não coabitou com Maria até Jesus nascer, né? A palavra é clara. A Bíblia ela se revela a cada dia. E nós vamos ver nos estudos mais à frente que Jesus Cristo realmente teve irmãos. E que não foi nada imeritório, não foi nada degradante a Maria. Pelo contrário, era a função da mulher gerar filhos, era a função do marido ter filhos com a mulher. Né? Isso é comum de um casal. Isso é bênção na vida de um casal. E como eu disse aqui, se Maria está aqui para se defender, ela não concordaria com isso. Ela não compactuaria com isso. Porque Maria, como nós outros hoje estamos tentando fazer, o foco dela é Jesus. Ela abriu caminho a Jesus. Ela serviu a Jesus. Ela tem um mérito porque ela foi bendita entre as mulheres. Ela foi a escolhida. Ela foi a pura. Como eu disse aos irmãos, ela foi virgem, tanto de pensamento quanto de físico. Deus escolheu ela porque ela teve mérito. Mas que nós possamos entender que o mérito dela não sobrepõe Jesus. Porque Jesus é o único mediador. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele que veio sofrer a ira do cálice de Deus por mim e por você. Ele que se desfez de sua glória. Ele que se fez carne. Por mim e por você. Amém, irmãos? Eu gostaria de agradecer os irmãos, por essa oportunidade de estar falando de Deus, de estar trazendo a mensagem do Senhor aos vossos corações. Lembremos, irmãos, que na próxima segunda-feira estaremos juntos de novo, agora no capítulo 2 do Evangelho de Jesus conforme Mateus. E eu digo a vocês que vocês irão aprender muito mais do que hoje, porque, irmãos, tem tanta coisa. A Bíblia é tão cheia de mistérios ao qual a gente não enxergava outrora, mas Deus está fazendo as nossas escamas caírem. Deus é maravilhoso. Então eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Nossa irmã Daiane está lá na Itália. Minha irmã, que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Seu marido, sua filha, sua família. Agradeço a sua audiência. As pessoas que estão lá na Bahia, tia Lourdes, a minha sogra Idalice, meu sogro Manuel, meus avós, todos vocês que estão ouvindo, aos irmãos, irmão Túlio, né? Irmão Abimail, e mais irmãos aqui, pastor Júnior Lucas, irmã Judete, pastor Marconel, irmã Lourdes, glória a Deus. Irmão Pedro, Deus abençoe a cada um, irmão Rogério, a todos vocês, irmãos, que estão nos escutando. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. E que no próximo estudo vocês estejam conosco novamente, para que nós possamos dar seguimento a esse estudo. Amém? E eu sou humilde, irmãos, porque se eu tiver errado em algo, mande no chat, tá? Mande no WhatsApp, exorte, peça, tire dúvidas, tá? Interaja conosco, para que você não fique com dúvida a respeito da palavra do Senhor. Amém? Eu quero lembrar os irmãos a respeito da programação, irmãos. Não se esqueça. Nós temos uma programação muito vasta, muito ampla na Rádio Voo Livre Sapiranga. Toda segunda-feira comigo aqui, né, das 15 às 16h30. Tá trazendo o estudo da palavra do Senhor. Todas as quartas-feiras com o pastor Júnior Lucas, das 10 às 11 da manhã, com a palavra abençoada para os vossos corações. E toda sexta-feira com o pastor Marconel Tavares, das 8 às 9 horas da manhã. Nós temos também de segunda a sexta-feira, Vivendo pela Fé, com o pastor Sidney Castro, das 20 às 22 horas. Toda segunda-feira, a sexta-feira também, de segunda a sexta, nós temos o programa Socorro na Hora da Aflição, com o nosso diácono Isaías
das 18h55 às 19h55. Toda sexta-feira, diretamente, irmãos, do Japão. Diretamente do Japão, olha que bênção. O programa Doce Perfume de Cristo. A nossa irmã Vânia Godoy. Das 21 às 22 horas. Todo sábado, nós temos com o nosso diácono André Castro, das 10 às 12 da manhã, o Manhã de Louvor e Adoração. E todo domingo, o Domingo Gospel Internacional, com a nossa irmã Daniele Varga, das 10 às 12 da manhã. E eu sou grato a cada um de vocês, irmãos, por essa oportunidade. Sou grato a Deus pela minha vida, pela minha saúde. Sou grato à minha família, minha esposa. E aguardo a cada um de vocês no próximo estudo. Vamos orar? Vamos falar com Deus, agradecer por essa oportunidade, porque Ele é soberano em nossas vidas. Então temos que render graça a Ele. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai de amor, de misericórdia, queremos te agradecer, Pai, por este estudo maravilhoso, pela tua palavra revelada em nossos corações, por nos dar essa oportunidade, Pai, de estar ouvindo mais de ti. O Senhor que nada necessita de nós, mas pela tua misericórdia, o Senhor se revela a nós a todos os dias. Deus, obrigado, meu Pai, pela tua palavra ser alimento aos nossos corações. E que nós possamos gerar frutos desse alimento. Que nós possamos levar a tua palavra verdadeira, sem mácula, a toda criatura. Que ela possa ver a grandeza do teu poder, a soberania da tua justiça e do teu amor e da tua misericórdia. Que ela possa ser preenchida pela tua graça e possa se voltar aos seus caminhos, Pai. Que ela possa se arrepender dos pecados e possa reconhecer o teu sacrifício. Pai, eu peço pela vida de cada um dos irmãos aqui presente, cada um dos irmãos que está nos escutando nessa tarde, aqueles que não puderam também estar conosco, aqueles também que estão passando por dificuldades, em qualquer área que seja, porque o Senhor conhece o coração e a necessidade de cada um. Pai, seja feita a sua vontade em nossas vidas, que nós possamos entender que a tua vontade é soberana e não aquilo que desejamos. Como o apóstolo Tiago diz, nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Nós pedimos e não recebemos porque muitas das vezes nós pedimos pelo nosso bel prazer. Mas que nós possamos entender, Pai, a partir dos estudos e das palavras, que o Senhor é soberano e é que a tua vontade é que prevalece. E que nós possamos nos encaixar debaixo da tua vontade. Que nós possamos usar a tua palavra como nosso guia, como nosso fundamento, como a nossa luz para iluminar a nossa vida. Que Jesus venha a ser mais do que uma religião. Que Jesus venha a ser uma cultura em nossas vidas. No nosso modo de andar, no nosso modo de agir, nosso modo de pensar, nosso modo de nos expressar. Que Jesus venha estar impregnado no nosso ser. Que nós possamos ver a graça dele em nossas vidas todos os dias. Assim eu te peço e te agradeço, meu Pai, pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então, quero agradecer a cada um de vocês novamente e dizer que aguardo os irmãos na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Não esqueça da programação da rádio, tá?
como eu disse no início do programa, nós temos um Instagram, que ele é @ministério.ocaminho, @ministério.ocaminho, ministério minúsculo, sem acento, tudo minúsculo, amém? Interaja conosco, mande dúvidas, questionamentos, exortações, pedidos de hino, pedidos de oração. Estamos aqui para somar com os irmãos, amém? Então aguardo os irmãos na próxima segunda-feira. Fique com o hino absoluto de Lucas e Gabriel. Medite na letra, irmãos, é muito linda. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém. Recebe ordens e nem é mandado. Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer. É juiz que julga todos sem ser subornado. Nunca se sentiu cansado assim, só ele é. Deus não tem substituto, nem tem fiador. Não deve pra ninguém, não acha cobrador. É absoluto e não erra em nada. A sala do universo inteiro é escritório dele. Não existe fila pra falar com ele. Atende todo mundo sem hora marcada. Esse é o meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é o meu Deus, o sol perde a claridade perto de sua glória. Esse é o meu Deus, não se rende, não se vende, ele é superior. O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor. Não faz aniversário porque não existe data do seu nascimento. Ele é o mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, não precisa secretário pra agendar seus planos. Não depende de conselho de seres humanos. Toda honra, toda glória seja dada a ele. Pra ele, por ele, com ele, só dele. Aqui ou em qualquer lugar, quem manda em tudo é ele. Conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é o meu Deus, o sol perde a claridade perto de sua glória. Esse é o meu Deus, não se rende, não se vende, ele é superior. O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor. Não faz aniversário porque não existe data do seu nascimento. Ele é o mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, não precisa secretário pra agendar seus planos. Não depende de conselho de seres humanos. Toda honra, toda glória seja dada a ele. Pra ele, por ele, com ele, só dele. Aqui ou em qualquer lugar, quem manda em tudo é ele. Pra ele, por ele, com ele, só dele. Aqui ou em qualquer lugar, quem manda em tudo é ele. Esse é o meu Deus. Esse é o seu programa
Caminho e Verdade. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso está sentado no trono. Olhe para ele, cante a ele. E ao Cordeiro, mande as mãos ao Senhor e cante. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra. Guerreiro